chamem a atenção se eventualmente eu não gravar a aula, porque às vezes eu posso esquecer, e eu não tenho absolutamente nenhum problema em gravar o conteúdo e disponibilizar para vocês. Isso é uma questão que eu já quero avisá-los. O professor ele tem à sua disposição, ele tem a seu critério a opção de gravar ou não. Tá? A instituição não pode obrigar os professores por conta de uma série de questões de contratos, de direito de imagem, enfim, uma série de questões legais, mas eu não vejo nenhum problema nesse quesito e também não tenho, não quero criticar e não faço juízo de valor em relação a professores que assim não fazem. Então, vocês vão ter, não sei no primeiro período quantos professores fazem ou não fazem, de minha parte não tem absolutamente nenhum problema. Se eventualmente eu esquecer aqui de gravar, vocês fiquem atentos aí, me avisem, professor, não esqueça de gravar, porque eu não vou ter absolutamente nenhum problema em relação a isso, tá certo? Então, fiquem absolutamente tranquilos. Minha gente, vejam só, antes de mais nada, né, como vocês já devem ter visto na grade, meu nome é Helder Oliveira, eu vou trabalhar ao longo desse semestre 2021.1 a disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, que é uma disciplina extremamente importante dentro dessa configuração inicial do curso de Direito de vocês. É uma disciplina que faz parte, digamos assim, de um ciclo, né, que serve de alicerce para o conhecimento jurídico que vocês irão construir ao longo do curso. Então, juntamente agora no primeiro semestre, com a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, eu acho que essas disciplinas elas são extremamente importantes para o conhecimento jurídico em si, o que não significa que vocês devem desprezar as outras disciplinas que vocês terão nesse ciclo básico, nesse ciclo inicial. Mas essa disciplina de Teoria Geral do Estado, essa disciplina aqui de Ciência Política, eu de fato tenho um carinho especial, porque acho que é uma disciplina que vai ajudá-los a compreender muita coisa que será estudado aí no decorrer do curso de vocês. Nas disciplinas mais importantes, como, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, que tão logo vocês estarão estudando no curso. Então, é uma disciplina realmente que eu tenho um carinho, faz parte das minhas pesquisas, dos meus estudos, da minha formação, e eu tenho certeza que a gente vai ter um semestre extremamente produtivo. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação da ementa da disciplina. A ementa nada mais é do que o conteúdo programático, né, e o modo como a disciplina está formatada. Então, a gente vai ver aqui bibliografia, a gente vai ver aqui algumas questões relacionadas a provas, a avaliações, enfim. Essa conversa inicial da gente hoje, né, nesse nosso primeiro encontro, serve exatamente para a gente, digamos assim, estabelecer as bases do nosso contrato, que será seguido aí ao longo desse primeiro semestre de 2021, ok? Então, já tenham aí essa atenção, porque de fato essa disciplina ela é extremamente importante, ok? Vejam, fazer uma apresentação individual também. Atualmente eu sou doutorando em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, instituição na qual eu também fiz o meu mestrado e eu também me graduei. Engraçado que há 10 anos eu começava o meu curso de Direito. Eu comecei o curso em 2011, me graduei no final de 2015, 2016, 2017 e o primeiro semestre de 2018. Eu estudei, né, o mestrado, defendia o meu trabalho de conclusão, que a gente chama de dissertação de mestrado, defendi ela dia 11 de junho de 2018, descansei um pouquinho um ano de 2018, segundo semestre, porque eu estava muito cansado, saí da graduação e fui diretamente para o mestrado, e a graduação foi muito movimentada, e em 2019 eu comecei a me preparar, eu mudei de tema de pesquisa, comecei a me preparar para entrar no doutorado, fiz a seleção e em 2020 eu ingressei no doutorado também da Universidade Católica. O pessoal até brinca, diz que eu estou lá desde o jardim da infância, né? Por conta desse ciclo aí de formação de graduação, de mestrado e doutorado. Já estou no segundo ano, né? Inclusive minhas aulas começam na semana que vem, já antecipei muitas das disciplinas que precisavam ser cursadas por conta da pandemia no ano passado, né? A gente tem uma série de dificuldades, uma série de problemas, por conta da pandemia, dessas aulas EAD, mas, por outro lado, trouxe uma certa flexibilidade também, uma possibilidade de cursar muitas outras disciplinas. Para vocês terem a ideia,
eu ia pagar uma disciplina na Universidade Federal da Paraíba, que fazia parte do complemento da minha grade de disciplinas. Eu ia ter que ir toda semana para João Pessoa, sei que é perto, né? Nós temos aí as duas capitais mais próximas, Recife e João Pessoa, mas não deixa de ser uma viagem, não deixa de ser, né, um dispêndio de tempo para fazer essas viagens. E aí, por ocasião da pandemia, eu cursei a disciplina em casa, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, foi excelente. E a pandemia, ela traz para a gente essas questões, né, que facilitam de alguma forma. Vejam vocês que hoje, por exemplo, um dia extremamente chuvoso, Recife, Olinda, e se a gente fosse se a gente fosse fazer o deslocamento para a sede, muito provavelmente a gente ia encontrar trânsito, acidente, né? Um monte de problemas que uma noite de chuva, um dia de chuva em Recife e Olinda causa uma série de transtornos. Mas estamos aqui exatamente para enfrentar esses desafios. Além dessa minha formação acadêmica, né, atualmente eu leciono em cursos de graduação na ESO, na Faculdade Nova Roma, por exemplo. Já lecionei na UniFG, na Unifacol, que é uma faculdade em Vitória. Dei aula, comecei minha carreira acadêmica na Faculdade de Igaraçu, né, a FACIG. Para quem vai ali para João Pessoa, do lado esquerdo, você sempre vê ali, próximo do centro de Igaraçu, a FACIG. Fica, de fato, às margens ali não sei se é BR, eu não lembro, não sei se é BR, se é uma rodovia estadual, enfim, as margens ali do caminho para João Pessoa, do lado esquerdo, para quem está indo, você vê lá a Faculdade de Igaraçu. Também dou aula em pós-graduação, na Unifacis em Campina Grande, na ICES em Caruaru, na própria Faculdade de Vitória, que eu me afastei da graduação, mas continuei dando aula na especialização, tanto no Polo de Vitória, quanto no Polo de Limoeiro e de Surubim. Essa vida de professor da gente faz com que a gente caminhe bastante por aí, e faço parte também de um instituto chamado INAM, que é o Instituto Nacional de Assistência aos Municípios, instituto no qual promove uma série de cursos de aperfeiçoamento aí para agentes públicos que trabalham na municipalidade, né? Prefeituras, câmaras municipais, e muitas das discussões que a gente vai ter aqui em dado momento na disciplina faz parte dos meus estudos e do trabalho também que eu desenvolvo junto ao INAM, né? Por exemplo, ano passado vocês se depararam, e até hoje a gente está, né? A gente está vivendo hoje agora mais cedo eu estava vendo o jornal, ouvindo aí algumas notícias, e a gente está vivendo um ciclo extremamente ruim, né? Um ano depois da pandemia ter iniciado aqui no Brasil, a gente está com índices altíssimos de mortes, de contaminação, por uma série de fatores. E no ano passado a gente teve uma série de discussões, né, sobre aspectos relacionados a estados podem ou não, governadores podem ou não aplicar medidas restritivas, é só o governo federal quem pode fazer isso, o governo municipal pode ou não pode. E isso está por trás, né, por trás disso está um debate, que é o debate sobre federalismo, sobre arranjo institucional, sobre competências de quem compõe aí o Estado Federal brasileiro. E nessa disciplina a gente vai ter a oportunidade de discutir alguns aspectos importantes, e como eu falei para vocês no início, né, eu considero essa disciplina extremamente importante, tem um carinho especial, exatamente porque ela nos oferece uma série de informações para que a gente consiga compreender muita coisa da realidade. Vocês vão ver que há uma dificuldade muito grande da gente no curso de Direito, que é muitas vezes ficar se deparando com aspectos teóricos, muita teoria, e quando a gente se depara com um problema do ponto de vista prático, às vezes a gente tem dificuldade de aplicar aquele conhecimento que veio, né, através das leituras, através das aulas, e eu considero que essa disciplina traz muitos debates, traz muitas coisas, né, da atualidade, muitas coisas que a gente tem enfrentado nos últimos anos no Brasil, que vai fazê-los compreender melhor aquilo que está sendo discutido, né? Por isso que esse é um dos fatores também que me levam a ter um carinho especial pela disciplina de Teoria do Estado / Ciência Política, conforme ela está configurada aqui na nossa instituição. Tá? E por último também, além disso, eu tenho como atividade profissional, eu faço parte da Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania da OAB, sou advogado, embora não tenha predileção pela prática da advocacia, eu sou muito mais aficionado, muito mais apaixonado pela sala de aula do que propriamente pela prática da advocacia, se bem que nos últimos anos eu tenho juntado um pouquinho essa atuação, né, de pesquisa, de sala de aula, junto com algumas questões práticas. O INAM, por exemplo, tem me dado oportunidade de uma advocacia consultiva em relação à atuação de câmaras municipais, de prefeituras e de secretarias, e aí acabou juntando duas aptidões, né, aspectos relacionados à sala de aula e à pesquisa,
que eu acabo aplicando em muitas medidas em situações práticas, né? E a própria comissão também de estudos constitucionais chega uma série de problemas, uma série de pedidos de pareceres, de opiniões da comissão, e por eu ser um dos integrantes da comissão que estuda o tema federalismo, estuda o tema arranjos institucionais, competências de estados e municípios, muitas dessas demandas acabam vindo para mim. Então, a gente tem aí bons pontos, boas discussões para que a gente consiga elevar o nível aqui da disciplina e que vocês consigam ter um excelente aproveitamento, tá? Minha gente, algumas questões aqui de ordem prática, tá? Só alguns avisos rapidamente. Eu sei que quando vocês chegam, vocês ficam ainda tímidos, né? Com certo receio para participação na aula e etc. Muitos de vocês ainda com aquele vício da escola, acabaram de sair da escola, alguns, outros estão enfrentando aí uma graduação depois de um certo tempo. Enfim, existem aí nesse primeiro momento uma série de obstáculos, mas eu sou absolutamente tranquilo em relação à participação de vocês, tá? Eu sempre estou aqui atento, olhando para o chat, olhando aqui, tentando ouvir. Então, a hora que vocês quiserem fazer uma pergunta, um questionamento, fiquem à vontade. Vocês podem ligar o microfone, vocês podem abrir a câmera, enfim, eu não tenho absolutamente nenhum problema em relação a isso daí. Vocês podem mandar a dúvida aqui no chat, que assim que eu ver eu vou responder, mas eu quero que vocês participem. O que eu não quero é que vocês saiam da aula com dúvidas acerca do conteúdo que vai ser ministrado. Então, vocês fiquem absolutamente à vontade. É óbvio que eu não vou... Pode ser que em determinado momento eu não passe a palavra imediatamente, porque tem um raciocínio que precisa ser concluído, mas eu quero que vocês fiquem à vontade aí para fazerem os questionamentos que precisarem em relação ao conteúdo da aula, ok? Um ponto que eu quero chamar a atenção. Eu já percebi aqui que 3 ou 4 alunos entraram com um e-mail que não é o e-mail institucional, tá? 3 ou 4 aqui entraram com um Gmail ou com qualquer outro e-mail aí, que é um e-mail fora desse hot oficial, né, da Uniaeso. O que eu quero pedir a vocês? Entrem sempre na sala de aula online aqui com o e-mail institucional. Por quê? Porque vocês entram automaticamente. Então, eu não preciso ficar autorizando ninguém a entrar aqui. Então, pode ser que em determinado momento, e aí entendam por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe, pode ser que em algum momento eu esteja dando a aula aqui, esteja com um slide projetado para vocês, eu uso uma mesinha digitalizadora, então eu vou estar eventualmente fazendo alguma anotação, fazendo algum rabisco, e eu posso não ver. Então você vai ficar lá pendurado, o pedido de autorização aparece muito rápido aqui, então você vai pedir para entrar, e eu não vou ver, e vai sair, você vai ficar lá esperando, e pode ser que demore, você perca alguma coisa. Então, se atentem aí para esse detalhe, para que vocês entrem com um e-mail institucional, porque pode ser que em algum momento eu não veja e aí você não consiga entrar na sala. Eu vou ver, na maioria das vezes, mas se isso não acontecer, observem aí exatamente esse detalhe e para as outras disciplinas também, para as outras aulas dos professores, tá? Se você não entra com um e-mail institucional, a gente precisa ficar autorizando aqui ingresso a ingresso de vocês, tá? Então, observem esse detalhe. Outro ponto também que eu quero chamar a atenção de vocês devem ter reparado na grade aí que as nossas aulas, nas segundas, ela vai ser a manhã toda, né? Então, a gente vai começar de 7h30 da manhã e a gente vai até 11 horas, que a gente vai pegar aí exatamente os 4 horários que a gente tem na segunda pela manhã. Geralmente, né, o padrão que a instituição adota é uma disciplina como essa teoria do Estado ter 2 aulas por semana. Então, você tem, por exemplo, uma aula de 7h30 às 9h10 e numa segunda-feira e outra aula de 7h30 às 9h10 na quinta-feira. Em algum momento, por conta de ajuste de horário, por conta de dificuldade de optar, de conseguir juntar horário de professor, pode acontecer isso que aconteceu nesse semestre, de vocês terem aí uma manhã inteira, tá? Por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Porque, obviamente, eu não vou ficar com vocês aqui falando de 7h30 até 11 horas da manhã sem parar, né? A gente vai começar geralmente nesse horário de 7h40, de 7h45, eu sempre dou um tempinho de tolerância para que o pessoal vá chegando, né? Eu vou conectar sempre às 7h30, o pessoal vai chegando, quando der mais ou menos ali 7h40, 7h45, a gente começa, pau na máquina para que a gente consiga ministrar o conteúdo
E quando estiver próximo ali, né, 8h50, 9 horas, a gente para, dá um intervalinho de 20 minutos, para que você consiga esticar a canela, né? Tem gente que está aí eventualmente sentado, precisa esticar, enfim, a gente dá esse intervalinho para tomar um café, para dar uma descansada, e aí para no máximo, quando der 9h30, a gente retornar e pegar ali até o final da manhã no horário, tranquilo? Então, fiquem atentos aí para esse detalhe. Deixa eu ver que teve um comentário de Alexandre aqui. Professor, bom dia. Até agora não recebi nenhum e-mail, mas estou tentando entrar em contato com o pessoal da União para resolver esse problema. Tá, Alexandre, não te preocupa agora, depois você manda um e-mail para lá ou fala com o pessoal da secretaria, porque o correto é, de fato, vocês terem aí o e-mail institucional. Pode ter acontecido alguma coisa específica aí com você, mas isso é tranquilo de resolver, tá? Nem se preocupe quanto a isso daí que você vai receber. Teve até uma mudança recente, porque como a faculdade se transformou em centro universitário, ela deixou de se chamar AESO para se chamar UniAESO. Isso traz uma série de repercussões institucionais, né? Mudança de e-mail, mudança de logomarca, uma série de questões aí, mas vocês vão resolver isso aí tranquilamente, tá? Então, atentem aí para esses detalhes, são coisas que a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa disciplina, a gente vai ganhando aí essa maior interação, tá? Eu confesso que eu queria que a aula já fosse presencial, para que a gente pudesse ter uma interação maior, para que eu pudesse vê-los, conhecê-los pessoalmente, mas obviamente que é impossível isso acontecer, principalmente no momento que a gente está. Então vamos fazer o possível para que, mesmo sendo uma aula remota, a gente consiga manter a qualidade, a gente consiga manter aí o nível da administração, para que vocês consigam, né, evoluir nesse ciclo inicial aí que vocês vão ter, tá? Lembre-se, pessoal, aqui, a partir de agora, eu sempre faço isso. Toda vez que eu vou começar uma turma, eu olho o nome dos alunos, olho a quantidade de integrantes da sala, vejo a idade de vocês, vejo, enfim, uma série de questões para tentar entender o perfil do aluno e da aluna. Geralmente, né, vocês saem aí da escola, vêm para o curso de Direito e às vezes vêm da escola com um certo vício, né? O professor tem que ir na sala, deixar tudo muito bem organizadinho, você tem um livro lá, um resumo, alguma coisa para assistir, né? Um negócio muito prendado, por assim dizer. Aqui é nível superior, aqui é faculdade, aqui é curso superior, aqui demanda um empenho, uma dedicação de vocês maior ainda. Vocês não devem se contentar apenas com o que o professor vai ministrar em sala de aula e indicar título de bibliografia. Vocês devem ser curiosos, vocês devem buscar, vocês devem tentar ir atrás e acrescentar o conteúdo, porque se vocês forem apenas se acostumar com essa dinâmica do professor chegar, dar o conteúdo, depois se fazer uma prova, passar de semestre, talvez o curso não seja tão produtivo assim. Tá? Então, já tenham em mente que vocês são muito mais independentes, né? Apesar de, obviamente, ainda existir uma certa dependência, mas vocês têm muito mais liberdade em termos de estudo, em termos de buscar aquilo que vocês precisam para aprimoramento do conteúdo, e muito aqui vai depender de vocês, tá? É sentar a bunda na cadeira, estudar e se dedicar, porque a gente aqui, como professor, a gente é só um instrumento de chegar aqui e tentar facilitar de alguma forma a compreensão do conteúdo, mas o papel de aprimoramento, de aperfeiçoamento é muito de vocês, né? De irem para o livro, de irem para as leituras complementares, para aquilo que precisa ser estudado a título de aprofundamento da disciplina. Então, lembre-se que aqui o aprimoramento, o crescimento depende muito de vocês. A gente é um instrumento, né? Eu sei, me formei recentemente, não sou tão velho assim, tenho 5 anos de formado, e nesses 5 anos fiz o meu mestrado, como eu disse para vocês há pouco, e entrei no doutorado, mas a lembrança do tempo de graduação ela é muito viva na minha mente, e eu sei muito bem o quanto é importante essa dedicação e esse empenho da gente, né, enquanto aluno, enquanto aluna, para promover aí um crescimento e um aperfeiçoamento em relação àquilo que está sendo estudado. Tá? Então, o momento realmente é esse. Espero que vocês aproveitem aí o curso. Vai ser uma mudança realmente significativa na vida de vocês. Não sei, e provavelmente isso vai acontecer. Nem todos que estão chegando, que estão começando o curso, vão concluí-los,
e não vão concluir, não é por incapacidade, é por uma série de fatores. Vai ter gente aqui que não vai se identificar com o curso, que de repente vai aparecer uma oportunidade melhor, né? Vai de repente, por alguma razão da vida, ter que deixar o curso, mudar de instituição, ou chegar mais alguém de uma outra instituição. Isso são coisas normais que a vida nos impõe, né? Mudanças de ciclos, mudanças de direcionamento, mas eu tenho certeza que lá na frente, daqui a 5 anos, né? Parece pouco tempo, mas passa muito rápido. Eu acabei de falar para vocês, eu tenho 10 anos que eu ingressei no curso, em 2011, 5 anos de formado. Parece que foi ontem eu começar um curso de Direito dia 11 de fevereiro de 2011. Lembro como se fosse hoje, indo lá na Católica, pegar meu certificado de matrícula do primeiro semestre, subindo lá para o 8º andar do bloco G, indo para a sala 809 e tendo a primeira aula exatamente da disciplina de Teoria do Estado com meu professor, que à época foi meu professor de Teoria do Estado, o professor Pablo Falcão. Então, as coisas, né? A vida da gente tem passado muito rápido. Veja que a gente está começando hoje o 3º mês de 2021. Ontem a gente estava, né, no final do ano, e todo mundo tem tido essa impressão, né? A vida está passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido, e na verdade é porque a gente está inserido dentro de um ciclo, né, dentro de um contexto que tem tanta coisa para a gente fazer, tem tanta coisa para a gente dar conta, são tantas responsabilidades que às vezes acaba o dia, a gente tem a impressão de que precisávamos de mais 5, 6 horas para conseguir dar conta. Então, esse ciclo, essa velocidade de informação, de responsabilidade, ainda mais nesse contexto de pandemia que a gente tem vivido, tem levado a gente a ter essa impressão de que as coisas estão passando muito rápido. Só para vocês terem ideia, quando eu entrei no doutorado no ano passado, meu horário de sono deu uma mudada assim impressionante, né? Há tanta coisa para fazer com doutorado, aula, adaptação, porque de uma hora para outra a gente saiu da aula presencial e fomos para a aula remota, então tem muita coisa que precisa ser mudada. Então veja, vocês estão vendo aqui, tem uma câmera que eu estou usando, tem um microfone, tem uma mesa digitalizadora, tem toda uma estrutura aqui para eu poder, né, tem tem uma iluminação aqui, tem toda uma estrutura hoje para dar aula, mas isso demandou um processo de adaptação e de amadurecimento, né? Porque eu lembro que no ano passado, no primeiro semestre, eu dei aula numa sexta-feira na ESO, quando foi na segunda-feira a gente já estava dando aula online, tinha que ter um celular, não sei o quê, enfim. Foi uma série de amadurecimento que a gente precisou ter, e eu tinha acabado de entrar no doutorado também, então eu dormia, meu horário de sono era de meio-dia, 6 horas da tarde, e aí eu acordava geralmente algum tempo antes da aula da noite, dava aula da noite, passava a madrugada todinha acordado, no outro dia de manhã ia assistir aula, ou ia ministrar aula, né? E pronto. Então deu assim uma mudada na vida de todo mundo e precisei de pelo menos 3 meses aí para conseguir me adaptar. Às vezes, né? Em um ou outro período, eu passei por uma situação parecida em outubro do ano passado, agora nesse período de recesso que a gente teve, porque tecnicamente a gente não tira férias em janeiro, a gente só tira férias no meio do ano. Esse período de recesso agora do início do semestre, eu estava com o horário todo atravessado também, um monte de coisa para fazer, mudança, adaptação de disciplina, atualização, curso disso, curso daquilo, e a vida da gente aí vai trazendo uma série de responsabilidades com as quais a gente precisa lidar, né? Mas é isso aí, e agora vocês estão tendo uma mudança de patamar, principalmente para aqueles que são mais jovens, que é uma mudança aí de aumento na responsabilidade. Vocês vão ser absolutamente responsáveis por aquilo que vocês irão colher daqui a algum tempo, a partir do que vocês vão plantar aqui, ok? Então, essas são algumas questões aí iniciais, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a projeção aqui para vocês, para a gente poder conhecer quais são os desafios da nossa disciplina. O que a gente vai tentar estudar ao longo dessa disciplina de Teoria do Estado. Então, vou já antecipadamente, tá? Não fiquem preocupados, eu vou postar tudo lá no grupo. Estava esperando, esse grupo já foi criado há um certo tempo, na sala de aula, na verdade, do Clason. Estava esperando exatamente a gente ter esse primeiro encontro para que eu pudesse fazer umas postagens lá. Eu vou colocar essa ementa que eu vou conversar com vocês agora, algumas sugestões, algumas orientações, para que a gente consiga ir afinando o nosso trabalho. Mas eu vou colocar para vocês aqui a ementa da disciplina, né, para a gente ver quais são os desafios, e aí a gente vai tentar ter uma noção aqui de qual vai ser os nossos objetivos, tá? Então, vocês estão vendo aí, disciplina, né, curso de bacharelado em Direito, todo mundo está vendo aí,
Tudo certinho, tá aparecendo para vocês? Acho que tá, né? Beleza. Então tá aí, ó. Essa é a ementa da disciplina, nosso conteúdo programático, né? De ciência política e teoria do Estado. Então a gente tem a carga horária aí da disciplina. Eu não vou discutir rapidamente essas questões do ponto 1 e do ponto 2. O que nos importa aqui é a partir desse ponto 3, que é o conteúdo programático, tá? Olha só. É muito comum vocês ouvirem algumas expressões. Por exemplo, Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, constitucionalismo social, presidencialismo, parlamentarismo, né? Federação no Brasil, república, monarquia. Há uma série de questões aí que envolvem essa parte de teoria do Estado. Porque só para vocês compreenderem rapidamente, e aí a gente vai inclusive aprofundar isso. No final das contas, o que a gente estuda na ciência política e na teoria do Estado? Basicamente, a gente estuda como o Estado está organizado, né, essa ficção jurídica, a gente vai ver o que é o Estado propriamente, para que ele serve, quando ele existe, quando ele nasceu, quais são as suas características, os elementos que precisam ser identificados para a gente dizer se um Estado existe ou não. Né? Então a gente vai ver a organização e o funcionamento do Estado. Quais são as instituições que compõem um Estado, né? Então aí vocês ouvem diariamente discussões sobre o Supremo Tribunal Federal, discussões sobre o poder legislativo, discussões sobre o poder executivo. Né? Então a gente vai ver de onde vem isso. Por que um poder judiciário? Por que um poder legislativo? Por que um poder executivo? Né? E por que no Brasil, em dado momento, vocês lembram das aulas de história, a gente teve aqui um poder moderador. Né? Com a Constituição de 1824, durante o Império, a gente tinha executivo, legislativo e judiciário, e a gente tinha um poder moderador, né, de certa forma, acima dessa estrutura dos poderes e que era responsável por uma espécie de resolvedor ou de condutor de eventuais problemas existentes entre esses poderes. Quem dava a palavra final seria, portanto, o poder moderador, né, concentrado ali nas figuras do nosso imperador, né, Dom Pedro I. Por que existem esses arranjos? Né? Por que aqui no Brasil a gente adota uma república hoje e a gente já foi monarquia? Né? Dos livros de história, vocês devem lembrar também que no início da década de 90, por exemplo, a gente teve uma consulta popular em que o povo, 5 anos após a criação da Constituição de 88, foi lá escolher se nós seríamos um país presidencialista ou se nós nos tornaríamos um país parlamentarista, se nós seríamos uma república ou se nós seríamos uma monarquia. O que é isso, no final das contas? Então, isso é objeto de estudo da teoria do Estado. A gente tentar compreender, né, esse funcionamento do Estado brasileiro e de outros estados, por exemplo. Porque o modo como a gente está organizado não é o mesmo modo como Portugal está organizado, como França, né, como Espanha, como Itália. E também não é o mesmo modo que a Argentina, né, olhando aqui mais próximo para a gente, na América do Sul, América Latina, né, o jeito que o Brasil, o modo como o Brasil está organizado, não é do mesmo jeito que a Argentina, não é do mesmo jeito que o México. Né? Então, a gente vai estudar aqui, no final das contas, essa organização do Estado e o seu funcionamento, através das suas instituições. Então, saber por que em algum momento a gente ouve essa expressão, né, Estado Democrático de Direito, Estado de Direito, por que a gente muitas vezes se refere, né, Estado brasileiro e ao Estado de Pernambuco, por exemplo, ao Estado da Paraíba? O que essas expressões, em determinados contextos, elas significam? Né? Então, são questões aqui que a gente vai observar ao longo da nossa disciplina. Semana passada, vocês devem ter visto isso, na verdade, nas últimas 2 semanas, né? A gente tem tido um debate muito grande no Brasil sobre as questões das chamadas imunidades parlamentares, né? Que são prerrogativas, que são... eu não queria usar essa expressão, mas como vocês estão chegando agora, talvez a expressão mais clara para vocês entenderem, mas algumas vantagens, né, que os deputados e os senadores possuem para que eles possam desenvolver as suas atividades. Inicialmente, quando a gente diz que um parlamentar tem uma determinada vantagem, uma prerrogativa, né, uma determinada garantia, isso é para que ele tenha independência e autonomia no exercício da função, que ele não tema falar, que ele não tema opinar, só que existem limitações. Né? E aí, recentemente, a gente teve a prisão de um deputado, do Daniel Silveira, a gente já vem tendo aí, dos últimos 5 anos, de embates, né,
diretos aí entre Supremo Tribunal Federal e Poder Legislativo no Brasil. Começou lá no final de 2015 com a prisão de Delcídio do Amaral, que foi aquele senador que foi preso pelo o falecido ministro Teori Zavascki, que faleceu na queda do helicóptero, né, em 2017, 2018, mandou prender o Delcídio do Amaral, porque o Delcídio do Amaral tinha sido flagrado numa interceptação telefônica, arrumando e organizando uma fuga daquele Nestor Severo, para que ele não delatasse na Lava Jato e aí, consequentemente, ele ficasse isento ali, ou não fosse responsabilizado, não se envolvesse no processo da Lava Jato. Aí Teori Zavascki foi lá e mandou prender Delcídio do Amaral. Depois teve o caso de afastamento de Eduardo Cunha, de Renan Calheiros, de Aécio Neves, só peça boa, né? E aí, recentemente, o caso dessa deputada que está envolvida no assassinato do marido, a Flor Delis, né, que foi afastada semana passada pela Justiça do Rio de Janeiro, esse caso do Daniel Silveira. Então, o que é que isso tem a ver? Isso é funcionamento das instituições, do Poder Legislativo. Então, em algum momento, óbvio que eu não vou aprofundar esses aspectos mais, digamos assim, mais minudenciais do Poder Legislativo, porque isso é aprofundado na disciplina de Direito Constitucional, que é uma disciplina futura que vocês irão estudar. Mas a gente, obviamente, vai fazer o quê? A gente vai tentar deixá-los na cara do gol, para que quando vocês forem estudar Direito Constitucional, vocês saibam como as coisas funcionam e aí aprofundem esse determinado funcionamento. Então a gente vai estudar aqui a teoria política, né, como é que as coisas funcionam, esses arranjos institucionais, sistemas políticos, por exemplo. Né? Não sei se vocês lembram, ou se já ouviram falar, sei que tem muita gente nova aqui, que vez ou outra acontece uma eleição para deputado e para senador, e a gente sempre ouve a expressão, né? Fulano foi eleito, é o caso os casos emblemáticos no Brasil, de Tiririca, em 2010, de Celso Russomano, né? Em 2014, o caso do Eduardo Bolsonaro, filho do atual presidente, que são deputados que têm uma imensidão de votos, e a gente sempre ouve aquela expressão, fulano foi eleito com uma quantidade enorme de votos e trouxe consigo 3 ou 4 deputados. Por que isso acontece? Né? Entender isso significa a gente compreender os chamados sistemas eleitorais, né? Sistemas políticos, identificar ali o que é o sistema proporcional, o que é o sistema majoritário. Em dado momento da aula, a gente vai ter que fazer o uso dos nossos conhecimentos de matemática para tentar identificar como é que se chega ao número de vagas que um partido vai ter em determinada eleição, a partir de quantos votos aquele partido teve. Né? Eu sei que muita gente que vem para o direito não gosta muito das ciências exatas, mas como vocês ainda estão, né, com a cabeça fresca aí dos números, a gente vai, em algum momento, discutir aspectos relacionados a esses sistemas políticos. Né? Por exemplo, trabalhei em Vitória, o atual prefeito lá, que ganhou na eleição de 2020, é o dono da faculdade que eu trabalhei, e que eu presto esse serviço nas aulas de pós-graduação. Engraçado é que lá em Vitória não existe segundo turno. Né? Se tiver a diferença de um voto na eleição para prefeito, aquele camarada ali vai ser eleito, mesmo que haja uma diferença de um voto. Por que lá em Vitória não tem segundo turno? E em outras capitais ou em outras cidades, se ninguém obtiver ali a metade mais um do número total dos votos válidos numa eleição, vai para o segundo turno. Então, existem diferenças desses chamados sistemas eleitorais que a gente vai ter oportunidade, né, de discutir dentro desse contexto aqui da disciplina. Tá? Então, estou fazendo só esse panorama geral aqui para que vocês entendam. Então, vejam bem aqui, ó, no primeiro ponto, no primeiro tópico aqui, ó, que a gente vai estudar, essa parte de teoria geral do Estado, a gente vai exatamente tentar identificar o que é o Estado, né? Qual é a sua responsabilidade? Quais são as suas características? Por que estudar a teoria do Estado? Qual é a importância dessa disciplina? Ok? Do ponto 2, que é um ponto extremamente interessante também, a gente vai discutir muita coisa legal aqui, né? O que é a sociedade, o que é a comunidade política, né? Dentro dessa lógica aqui, né, de sociedade, a gente vai tentar discutir alguns pontos interessantes, né? Discutindo aqui, por exemplo, a partir de quando a gente pode dizer que um Estado existe. Né? Tem alguns elementos. Então, nesse tópico aí a gente vai discutir a diferença, por exemplo, do que é o povo, para o que é a população, para o que é uma nação, né? Modos de se obter um vínculo
com um determinado estado. Porque quando a gente diz assim, tá? Deixa eu ver, eu vou pegar o nome de alguém que vai aparecer aqui na minha frente. Pedro Henrique, né? Quando a gente diz assim, Pedro, você é um cidadão brasileiro. A partir de que eu digo isso? O que é que existe de consequência, né, do fato de Pedro Henrique ser cidadão brasileiro? Ele tem um vínculo jurídico com o nosso país, e a partir desse vínculo, que é chamado também de um vínculo jurídico político, ele vai ter uma série de direitos e vai ter uma série de obrigações. Mas como é que se obtém esse vínculo jurídico, né? A partir de quando você pode ser considerado um nacional brasileiro? Aí é onde entra discussões do chamado brasileiro nato, brasileiro naturalizado, né? Formas de se adquirir a nacionalidade brasileira para quem é nascido em outro país, ou até mesmo filhos de brasileiros que nasceram fora do país. Como é que se chega a tornar-se de fato um brasileiro, um cidadão brasileiro? Então, uma série de questões aí que precisam ser levadas em consideração para a gente discutir, né? Soberania, por exemplo, tem um conceito clássico de Max Weber, que vocês provavelmente vão estudar agora ou em introdução ou em sociologia, não sei ao certo como a ESO configura esse tópico, mas vocês vão ver, né? Quando se diz assim, o que é um Estado soberano? O que é, né? Qual é a consequência da soberania dentro de um Estado? Aí Max Weber vai dizer, olha, o Estado é aquele que detém o monopólio da violência legítima. Como assim violência legítima? Isso aí é um tópico que a gente vai discutir, soberania. A soberania no ponto de vista interno, dentro do nosso território, o que isso traz de consequência, e a soberania no plano externo também. Qual é a consequência da gente dizer que o Brasil é um país soberano? Né? Ele se relaciona em pé de igualdade com os outros países, no plano internacional, celebrando tratados internacionais, acordos, convenções, ainda que a gente observe que em muitas situações o Brasil acaba sendo subserviente a um outro determinado país, a um outro determinado Estado, né, nacional, mas em tese a soberania, né, pressupõe essa igualdade nas relações jurídico-internacionais. Então, a gente vai ter oportunidade de discutir isso na disciplina, tá? Então, tem muita coisa bem interessante aí. Aqui nesse tópico, eu vou tentar trazer rapidamente para vocês alguns elementos da própria Constituição de 88 que estabelece como é que vai ser analisada aí a fronteira no Brasil, né? A gente está falando de soberania, que significa que o Estado brasileiro é a maior autoridade dentro do nosso território, nada mais justo do que a gente tentar, de alguma forma, identificar como é que esse território brasileiro está delimitado, né? Então a gente vai ter a oportunidade de discutir isso também. E aí a gente finaliza esse tópico da chamada teoria social do Estado. No tópico 3, que é um tópico gigante aqui, a gente vai gastar um tempinho interessante, tá? Talvez aí não sei, acho que 6 aulas, né? 5 aulas. De fato, a parte mais extensa da disciplina vai ser exatamente esse ponto 3, que é a parte da teoria jurídica do Estado, que a gente vai ter muita coisa aqui para discutir, né? Porque, olha só, quando eu olho para trás no tópico 2 e eu identifico, olha, eu já sei o que é o Estado, ele tem tais e tais configurações, tais e tais características, e ele tem tais e tais finalidades. Então, eu já identifico quando existe um Estado, quando ele surgiu, quais são as suas características, né, e uma série de elementos. Mas, no ponto 3, quando a gente for discutir esses elementos jurídicos do Estado, aí é onde a gente começa a discutir, por exemplo, no Brasil, qual é a principal norma, qual é a principal lei do Brasil? Né? Aquela que a gente chama de lei maior. É exatamente a Constituição. E como é que se cria uma Constituição? Dentro do tópico aqui, poder constituinte, a gente vai, né? Dentro desse tópico aí de teoria jurídica do Estado, a gente vai discutir o poder constituinte, a gente vai discutir como é que se cria uma Constituição, quais são as características, muito provavelmente, pessoal, em tempo real, a gente vai ter um ou outro exemplo aqui, de repente eu vou até fazer um trabalho sobre isso, mas a gente está, em 2021, na iminência de criação de uma nova Constituição aqui, bem perto da gente, que é exatamente o Chile, né? Não sei se vocês lembram do ano passado, uma série de discussões aí, no meio da pandemia, reformas econômicas e previdenciárias que estavam ocorrendo lá no Chile, a população chilena foi às ruas, né? Deflagrou uma série de protestos, e o Congresso chileno estabeleceu ali a convocação de uma constituinte,
Era uma assembleia, né, instituída com a finalidade de criar a nova Constituição chilena. Todo mundo aqui deve saber que a Constituição chilena, hoje em vigor, ela é uma Constituição datada exatamente do período da ditadura de Pinochet, né? Embora tenha alguns aspectos de liberalismo econômico, de liberdades e etc., mas é uma Constituição com resquícios autoritários, e a população chilena já há muito tempo era desgostosa com esse texto, e essa Constituição, né, vai ser gestada, pelo menos em princípio, de acordo com o que foi definido no ano passado, ela seria gestada exatamente a partir desse ano, né? Uma eleição que iria ocorrer, óbvio que a pandemia, né, tem atrasado tudo isso, mas seriam eleitos aqueles que iriam compor a Assembleia Constituinte lá no Chile, que iria criar, né, ou que vai criar a nova Constituição chilena. É uma assembleia paritária, então você ali haverá paridade de gênero, então metade de homens, metade de mulheres, grupos minoritários serão representados também dentro dessa paridade aí. Então a gente vai tentar de alguma forma acompanhar em tempo real e, obviamente, né, discutir um pouquinho o processo de criação da nossa última Constituição, ainda em vigor. Esse ano completará 33 anos, que é exatamente a Constituição de 88. Tá? Então, isso daqui também vai ser bem interessante para que vocês discutam a disciplina de Direito Constitucional, já com essa base aqui que nos interessa, né? Então a gente também vai discutir dentro dessa disciplina a famosa teoria da separação dos poderes, lá desde a Gênese Montesquieu, né, o que é a separação dos poderes, o que Montesquieu pensou quando ele desenvolveu essa teoria, né, qual era a realidade que ele estava observando, qual era o contexto, isso aplicado aos dias de hoje, né? A semana passada eu recebi até uma pergunta interessante de uma aluna, numa aula de uma turma minha aqui, numa aula da turma da noite, ela perguntou, professor, seja sincero, né? Ela quis que eu falasse com a maior sinceridade do mundo, coisa que não falta, né? Não tenho medo de emitir opiniões, eu sempre falo aquilo que eu acho que é o correto, a minha forma de interpretar. E ela fez uma pergunta que era até assim, professor, qual é o poder que tem mais poder no Brasil? É claro que é o Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, né? Que pode, através de suas decisões, invalidar atos do Legislativo e do Executivo. Mas a gente vai pensar essa configuração da separação dos poderes e olhar a realidade brasileira também a partir dessas reflexões, dessas discussões, sempre numa perspectiva crítica e sempre numa perspectiva de tentar compreender como as coisas têm funcionado no Brasil. Tá? Então, esse tópico 3 aí, como eu estava dizendo, é provavelmente o tópico que vai nos trazer muitos desafios, ok? Então, aqui, ó, a partir desse 3.4, eu diria para vocês que é o meu tópico preferido, hoje são os meus tópicos preferidos da disciplina toda. Porque aqui a gente vai estudar, né, o que é um Estado federal, como é o brasileiro, como é o argentino, como é o mexicano, o que é um Estado unitário, como é no Uruguai, por exemplo, né, e modalidades mais recentes de configurações de Estado, que é o Estado intermediário, eu também chamado de Estado regional, como é na Itália, como tem sido discutido na Espanha. Então a gente vai ter boas discussões aí sobre Estado unitário, sobre federação e Estado regional, né? Antigamente se falava também de Estado federal, se falava de Estado unitário, se falava de confederação também. Então a gente vai tentar discutir pelo menos esses 4 elementos aí, né? A gente vai discutir também, como eu tinha dito, a monarquia e a república. A gente vai discutir aqui também sistemas de governo, né, presidencialismo e parlamentarismo, regime político no Brasil, né, questões relacionadas aí a aspectos de funcionamento das instituições políticas, né, o chamado, e aqui é uma breve introdução, né, nesse tópico 3.8, né, o Estado constitucional, quando ele surgiu, quais são seus ideários, suas características, que isso daí também vai ser um tópico interessante. No ponto 4, né, a chamada teoria política do Estado, e aí aqui a gente vai discutir, de fato, questões relacionadas à democracia. Tem um autor americano de que eu gosto muito, que vai servir de recorte teórico aqui para a gente estudar, que é o professor Robert Down. Tem muitos textos dele discutindo democracia, muita coisa muito interessante, então a gente vai discutir bons tópicos aqui da democracia a partir da teoria do Robert Down, né? Estado democrático, sistema representativo, representação política, voto, mandato, eleição, enfim, essas questões aí mais básicas que a gente vai observar de funcionamento das instituições.
Eu fiz um ajuste nessa ementa e acrescentei esse tópico 5 aqui, tá? A disciplina, originariamente, quando eu tive contato com ela aqui na ESO, ela tinha esses 4 primeiros tópicos, que já tem tema bastante aqui para a gente discutir, mas esse tópico 5 eu acrescentei para que a gente pudesse ter algumas discussões interessantes, né? A título de introdução, por isso que tem aí estudos de tópicos especiais, essas discussões atuais sobre o Estado Democrático de Direito, alguns problemas ou ameaças à democracia no Brasil e no mundo, né? Questões relacionadas aí ao direito internacional, que eu já vou ter discutido bastante. Quando a gente for lá para o ponto 2 e discutir essa parte, né? Da teoria social aí do Estado, quando a gente for falar de soberania, e no último ponto aí a gente vai discutir alguns aspectos sobre orçamento público, né, que tem sido muito debatido nos últimos tempos, ajuste fiscal de um lado, a PEC de limites dos gastos públicos, orçamento participativo, qual a importância, né, do orçamento. Vocês vão ter uma disciplina própria no curso de vocês, no terceiro período, que é a disciplina de direito financeiro. É uma disciplina na qual o professor vai trabalhar esse processo de criação do orçamento público, né, das leis orçamentárias, lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual, e aqui a gente vai ter, né, a gente vai tentar discutir alguns elementos importantes sobre o orçamento público. Vejam, esse quinto tópico, eu espero chegar lá, é uma expectativa aqui. Nem sempre a gente consegue exaurir a ementa da disciplina, porque isso aqui é uma proposta, né? Olha, o professor tem que tentar trabalhar todo esse conteúdo aqui. Vai depender muito, pessoal, de como a gente vai levar a disciplina. Porque, por exemplo, em algum momento, né, dependendo aí, inclusive, da participação de vocês, pode ser que a gente tenha aqui aulas extremamente debatidas, aulas extremamente complexas e com extensa participação de vocês, que aí vocês vão ser muito termômetro disso daí, tá? Lançarem perguntas, lançarem reflexões, e a gente tem que aprofundar determinado tópico e avançar lentamente em determinadas discussões. Eu não vou chegar aqui e chutar conteúdo para vocês. Vocês não esperem isso de mim, porque eu não vou fazer isso. Eu vou tratar devidamente como eu acho que cada tema precisa ser tratado. Então, se a gente sacrificar um ou outro ponto, paciência, é muito raro a gente conseguir, de fato, exaurir todo o conteúdo da disciplina por conta da dinâmica que vai ser empreendida ao longo da administração do conteúdo. Por isso que eu falei para vocês também no início, tá? O crescimento, a formação, vocês internalizarem conteúdo depende bastante de vocês, fazendo leituras e etc. Por exemplo, quando eu estudei teoria do Estado, eu não estudei a parte que está aí no tópico 3, né, a teoria jurídica do Estado. Esse tópico não estava na disciplina de teoria do Estado que eu paguei na Católica. Esse tópico estava lá em direito constitucional. Aí, quando chegava em direito constitucional, o professor tinha um caminhão de assunto para tratar. Aí chegava lá e ele dizia: não, isso aqui era para tratar em teoria do Estado, eu não posso tocar nesse tópico. Aí avançava para a ementa da disciplina de direito constitucional. E muita coisa muita coisa importante eu não estudei. Só para vocês terem ideia, eu pesquiso no doutorado hoje federalismo, né, competência de estados e municípios. Falei isso para vocês no início da conversa, mas eu não estudei isso na graduação, porque em algum momento estava em alguma ementa, mas o professor não conseguiu abordar. Então, é um desafio tentar chegar até o último ponto da ementa, mas geralmente as ementas elas são muito recheadas de conteúdo e nem sempre a carga horária ela vai ser suficiente. Tá? Mas, obviamente, que a gente tenta fazer uma programação exatamente para que a gente consiga, né, ao menos trabalhar aí questões mais básicas e introdutórias. Mas esses aí, pessoal, são os nossos desafios na disciplina de teoria do Estado e de ciência política, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Estão conseguindo acompanhar aí? Estão entendendo? Tranquilo, né? Eu vou pular um ponto aqui, já já eu falo sobre essas questões de avaliações, etc. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui, né, esse tópico que é a parte da bibliografia, que é um ponto extremamente importante da nossa conversa, né? Extremamente importante. Olha só, essa bibliografia, a gente trabalha sempre com a chamada bibliografia básica e a bibliografia complementar, ok? Eu não sei se vocês já receberam isso, mas provavelmente vão receber. A gente tem uma biblioteca digital, né? Que é uma parceria com a editora Saraiva. A editora Saraiva é uma das maiores editoras do país, né? Tem muito livro bom.
muita coisa boa, interessante, que são obras, são trabalhos que ajudam em praticamente todas as disciplinas, né? A gente sempre tenta acrescentar na disciplina, na ementa da disciplina, livros, né, leituras que são de fácil acesso para o aluno. E fácil acesso aqui que eu estou dizendo é ou a biblioteca física ou a biblioteca online. Nós estamos, obviamente, por razões óbvias, impossibilitados de termos acesso à biblioteca física. E aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta incluir na ementa da disciplina alguns conteúdos, né, ou algumas bibliografias que a gente tem acesso à biblioteca online, né? Pelo menos na realidade do ano passado para esse a gente tem feito isso. Então, todas essas bibliografias que vocês estão vendo aí, que é da editora Saraiva, né? Por exemplo, essa daqui, ó, do Dalmo de Abreu Dalari, que é um clássico, né? Elementos de Teoria Geral do Estado, vocês vão encontrar na biblioteca online, né? Que vocês provavelmente vão receber aí, se ainda não receberam, o acesso a ela. E esse último livro aqui, que é um outro clássico também, que é o livro do professor Miguel Reale, Teoria do Direito e Teoria do Estado, que também é da editora Saraiva, tá? Mas olhem só, todos esses livros, tá? Rigorosamente, todos esses livros que vocês estão vendo aí na bibliografia básica, eles são livros de facílimo acesso na internet. Então, o custo também é tranquilo. Eu sei que, quando eu digo tranquilo assim, eu não conheço a realidade de vocês. Eu sei que muita gente pagar R$70, R$80 no livro, isso faz uma diferença enorme no orçamento, devido à realidade que a gente vive e também por conta de pandemia. Mas comparado a outros livros, que a gente paga R$200, até a cópia, muitas vezes, se você for tirar a xerox, é mais caro do que você comprar um livro de outra disciplina, tá? Mas esses são livros praticamente de domínio público, porque são livros clássicos, tá? Esse primeiro livro que está aí, por exemplo, professor Paulo Bonavides, falecido recentemente, inclusive, final do ano passado. O professor Paulo Bonavides, né, é um dos maiores publicistas do Brasil, dos maiores autores de direito constitucional, de teoria do Estado, inclusive é um dos meus autores preferidos, né? É paraibano de origem, mas construiu a sua carreira acadêmica, a sua vida todinha no Ceará. Professor catedrático da Universidade Federal do Ceará, enfim, é um nordestino raiz, né? Um paraibano / cearense. E tem muitos livros importantes aí. Esse livro mesmo de Teoria Geral do Estado é um livro que você encontra tranquilamente na internet e é uma bibliografia básica que eu vou adotar aqui, tá? Muita coisa que eu vou falar, vocês vão encontrar no livro do professor Paulo Bonavides, e aí já fica a minha primeira indicação. Pegue o livro, porque eu acho que vale muito a pena, tá? Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. Vocês estão vendo esse livro que está aparecendo aí na telinha de vocês? Deixa eu ver se está aparecendo direito aqui para vocês. Deixa eu só ver a minha imagem para ver se está aparecendo direitinho. Cadê? Acho que vocês não estão vendo. Estão vendo, pessoal? Acho que não, né? Por causa da... Ah, estão vendo, né? Beleza. Porque para vocês aparece a projeção e a imagem. Pronto. Vejam, esse livro aqui é também do professor Paulo Bonavides, tá? Ciência Política, editora Malheiros. Se vocês observarem na bibliografia que está aparecendo aí na tela de vocês, vocês estão vendo aí basicamente o seguinte, né? O livro chamado Teoria do Estado, também do professor Paulo Bonavides, da editora Malheiros. Aí você está perguntando, mas Helder, qual é a diferença desse livro de ciência política e de teoria do Estado? Basicamente, a diferença é a seguinte: todo esse livro de teoria do Estado ele está aqui dentro, tá? E aqui existem algumas outras discussões que são importantes. Portanto, esse livro de ciência política, ele é um livro um pouco mais amplo. O professor Paulo escreveu esse livro de teoria do Estado inicialmente, é uma das obras clássicas dele, e depois, na medida em que o tempo foi passando, muitas discussões foram aparecendo, ele incluiu, né, nesse livro aqui algumas outras discussões e acabou, né, lançando essa outra obra, né, com outro título, a obra de ciência política. Tá? Eu acho que essa obra é mais completa do que essa, mas eu acho que você não precisa desse exclusivamente para acompanhar o que a gente vai discutir na disciplina. No final das contas, a orientação é o que você pegar tá bom. Ou esse de ciência política, ou esse de teoria geral do Estado. Tá? Vocês vão ver que a capa é muito parecida. Eu acho que a última versão
a capa do livro de Teoria do Estado tá meio rosa, assim, um lilás, alguma coisa, tá? Ele é da editora Malheiros, mas a editora Malheiros recentemente foi vendida para uma outra editora muito conhecida no Brasil, que é a editora Juspódio, né, que é uma editora que provavelmente vocês irão estudar por muitos livros da editora Juspódio. Hoje em dia, os principais autores no Brasil, a grande maioria está publicando na Juspódio, então vocês podem aí depois pesquisar, que sempre aparece promoção interessante lá na editora Juspódio, tá? Então, essa é a primeira sugestão, o livro do professor Paulo Bonavides. Um outro livro que vocês estão vendo aí, pessoal, que é um clássico também, é o livro do professor Dalmo de Abreu Dalari, que é o livro Elementos de Teoria Geral do Estado. É outro livro clássico também, veja que é um livro fininho, tá? Esse livro que está aqui, ó, professor Dalmo é outro autor clássico também de Teoria Geral do Estado. As gerações e gerações têm trabalhado aí ao longo dos anos com o livro do professor Dalmo. É um livro que tem até um preço razoável. É da editora Saraiva, tá? A última vez que eu consultei tinha na biblioteca digital. O ruim da biblioteca digital é que para você ler, você sempre tem que estar acessando com a internet, etc. Então, se você tem um e-book, se você tem um PDF, se você tem uma cópia, alguma coisa, isso facilita, porque a qualquer tempo você pode fazer a leitura. Mas fica aí a indicação do livro do professor Dalmo de Abreu Dalari, tá certo? Antes de falar dessa obra aqui, dessa terceira obra do professor Jorge Miranda, eu vou falar dessa última aqui, como bibliografia básica, que é o livro do professor Lênin Streck e do Luiz Bolzan, ambos lá do Rio Grande do Sul, são professores lá da Unicinos, né, que é uma excelente instituição de lá do Rio Grande do Sul, a Universidade do Vale do Rio Sinos, e também lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é esse livro aqui também. Ó. É um livro clássico também, que o pessoal tem se utilizado bastante nos últimos tempos. Tá? É um livro também relativamente fino, mas tem muito conteúdo bom, muito conteúdo interessante, que é Ciência Política e Teoria do Estado, da editora Revista dos Tribunais. Né? O professor Lênio, principalmente, tem sido um autor clássico aí no direito público no Brasil. Hoje eu já não consigo mais fazer tanta leitura assim, porque eu tenho pesquisado outros temas, mas professor Lênio é um dos meus autores preferidos também. Tenho vários livros assinados por ele. Depois eu conto, tem uma história interessante do professor Lênio, num congresso que eu participei aqui em 2015. Depois eu compartilho essa história com vocês. Mas se vocês, por exemplo, acessarem um site, que a partir de hoje talvez seja de leitura obrigatória de vocês, ó, que é o site chamado Conjur, Consultor Jurídico, um dos maiores portais de notícias jurídicas e de artigos jurídicos. O professor Lênio tem uma coluna lá chamada Senso em Comum. Eu já vou deixá-los viciados nisso aqui, não era nem para fazer isso, mas ele tem uma coluna que ele escreve toda quinta-feira, chamada Senso em Comum, e aí ele sempre pega alguma coisa que aconteceu, alguma discussão sobre alguma decisão do Supremo Tribunal Federal e desce o cacete bonitinho. Então fiquem à vontade lá para vocês, né, a partir do momento que forem evoluindo no conteúdo, vocês fazerem as leituras, tá? Então, eu acho que esses 3 livros, eles são extremamente importantes e interessantes. E aí eu já começo a mudar um pouquinho a bibliografia, nessa questão da bibliografia básica. Esse terceiro autor que está aqui, professor Jorge Miranda, que é um livro também que você encontra na internet, às vezes por preços módicos, mas nem sempre, porque é um livro clássico também. Veja, o professor Jorge Miranda é um dos maiores autores portugueses. Ele não é brasileiro, ele é de Portugal, é um dos catedráticos lá da Universidade de Lisboa. Juntamente com outro professor, né, de Teoria do Estado e Constitucionalista, que tem até um livro dele aí na bibliografia básica, que é o professor Canotilho, né, que é de outra instituição de Portugal, de Coimbra, juntamente com o atual presidente do estado de Portugal, que é Marcelo Caetano. Talvez eles sejam aqui no Brasil os principais autores portugueses hoje que são conhecidos, né? O professor Jorge Miranda tem essa obra clássica aí também, Teoria do Estado e da Constituição. É um livro muito bom, né, de uma leitura muito agradável e que vale a pena também. Tem um detalhe, né? Se você pegar esse livro do professor Jorge Miranda, de repente a leitura vai lhe ajudar tanto na disciplina de Teoria do Estado quanto na disciplina de Direito Constitucional 1, na primeira parte da disciplina. Ele não é um livro que vai lhe ajudar em toda a disciplina de Direito Constitucional,
porque é um livro de teoria, teoria do Estado e teoria da Constituição, né? E, obviamente, numa realidade, olhando a Constituição portuguesa, embora a nossa Constituição de 88 tenha tido principalmente influência da Constituição de Portugal, de 78, né? E aliás, de 76, 78 foi a Constituição da Espanha, da Constituição Portuguesa, nós tivemos em 88 grande influência, e também da chamada Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, existe uma troca, né, de ideias, uma troca de escritas muito grande nessa lógica aqui, Brasil-Portugal. Tá? Então, o livro do professor Jorge Miranda também é excepcional. Então, pessoal, qual é o grande problema que vocês vão encontrar, não só na minha disciplina, mas ao longo do curso? O grande problema é o seguinte, é que hoje em dia, né, João Vitor, o senhor vai postar essas imagens no Classroom. Você está falando em relação ao quê, João? Você está falando em relação à gravação da aula, é? Ou o conteúdo que eu estou postando aqui para vocês, a ementa da disciplina? O conteúdo, não, vou disponibilizar, nem se preocupe. Tá? Depois que o Classroom gera o conteúdo, eu já coloco lá para vocês, tá? Quanto a isso daí, não se preocupem. Inclusive, eu já vou fazer uma postagem hoje. Assim que a gente terminar essa aula, eu vou ter uma aula imediatamente, então não vou conseguir fazer isso logo na sequência da gente terminar a aula. Eu ainda tenho uma aula de 11h10 até 12h50 aqui na ESO, mas aí, no início da tarde, metade da tarde, eu devo postar lá, vou postar a ementa da disciplina, algumas sugestões. Beleza, Alexandre, olha aí, ó, facilita a vida do pessoal depois, então. Mas eu vou postar tudinho, tá? Não se preocupe em relação a isso daí. Mas só para a gente voltar a esse raciocínio aqui, olha só. Um grande problema, né, que se transformou num problema para os estudantes, que a gente vai ter ao longo do curso, é o seguinte: um excesso de material e de bibliografia. Antigamente, né, eu sempre gosto de conversar com os professores mais antigos, né, com colegas que são profissionais já há muito tempo, que cursaram numa outra geração. Antigamente você tinha um livro, 2 livros, no máximo ali específicos sobre o assunto, você devorava aquele livro, o professor, né, questionava em cima daquele trabalho, etc. E aí você tinha uma formação clássica geral. Hoje em dia, um grande problema que a gente acabou se transformando num problema a gente hoje tem excesso de fonte bibliográfica. Tá? A gente tem uma quantidade absurda de gente escrevendo sobre todos os assuntos. Óbvio que tem materiais de duvidosa qualidade, mas a gente tem também uma série de materiais de extrema qualidade. Então, o grande desafio é você não ficar louco, em relação a qual material você vai estudar. Vai ter dificuldade, não saber acompanhar por qual ler. A sugestão que eu dou é basicamente o seguinte: vocês vão conseguir encontrar, né? Você não conseguir encontrar aliás, você vai conseguir encontrar esses materiais, por exemplo, faz a leitura de um. Eu, obviamente, na época de graduação, eu não tinha dinheiro para comprar livros, né? Aliás, em dado momento, eu até passei a ter dinheiro para comprar pelo menos livros, né? Quando eu comecei a fazer estágio, as coisas começaram a melhorar. E no início de cada semestre, eu sempre comprava um livro de cada disciplina, dividia em 5, 6 vezes no cartãozinho de crédito, para que todo mês, quando eu fosse pagar ali, eu tivesse noção de que eu tinha investido, que eu precisava estudar pelos materiais, né? Eu escutei isso de uma vez de uma advogada que eu fui estagiário dela quando eu era 2º, 3º período, e depois eu identifiquei que eu fazia exatamente a mesma coisa, né? Ela dizia: olha, meu pai comprava no início de cada semestre, comprava todos os livros da disciplina e dividia e dizia: olha aqui, ó, todo mês eu estou pagando o livro, se a sua obrigação é estudar. E eu fazia exatamente a mesma coisa, né? O dinheirinho suado ali de trabalho, de estágio, comprava os livros, etc. E sempre que tinha, né, por parte do professor, mais de uma indicação sobre a disciplina, o que é que eu procurava fazer? Eu ia muito naquela antiga livraria Cultura, que tem ali do lado do Passa Alfândega, né, que hoje é aquela livraria Jaqueira, né? Eu ia muito lá e tinha lá no primeiro andar uma área só de livros jurídicos. Aí eu pegava e encontrava 2 ou 3 livros que estavam ali, que o professor tinha sugerido, parava, escolhia um capítulo, geralmente era o primeiro capítulo, né, do tema específico, e fazia a leitura e tentava identificar qual era a leitura que mais me agradava, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, vocês vão ver, tem muita gente que gosta de livro colorido,
de livro com esquema, livro com resumo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas nem sempre você vai encontrar isso. Por exemplo, esses 4 livros que eu indiquei para vocês aqui como bibliografia básica, nenhum tem esse pontinho de resumo no final, de revisão, tudo quem tem que criar vão ser vocês, né? Isso que é importante, né? Você estudar, você resumir, você revisar, fazer seus próprios esquemas, porque você acaba, né, estimulando várias partes, né, do seu corpo para estudar, a parte psicomotora, a parte, né, auditiva, a parte visual, isso acaba fazendo com que você internalize melhor o conteúdo. Então, o que eu sugiro a vocês porque sempre surge essa pergunta, e antes que essa pergunta surja, né, pessoal, qual é o melhor? Eu gosto de todos. Eu tenho alguma outra preferência, mas eu prefiro não dizer para vocês, porque eu não vou pesar mais a mão em um livro em detrimento de outro. Eu vou tentar, né, equilibrar, equalizar aqui as abordagens a partir de citações ou a partir de ministração do conteúdo do que eu consigo encontrar em todos esses livros, né? Então, assim, o que você tem que fazer? Pega 2 desses livros aí, pega 3 desses livros, dá uma lida no primeiro capítulo, no segundo capítulo de algum livro, e aí você vê qual se adapta melhor, qual você consegue, né, se adaptar melhor. Tranquilo? Então, essa aí é uma sugestão que eu faço para vocês. Só um parênteses aqui, eu estou vendo que a Alexandre está falando para o pessoal no final da aula disponibilizar aí o número. Tem uma aluna que chegou aqui mais cedo, que é a Vitória, ela está no segundo período, e é a representante do pessoal do segundo período. Ela pediu para vocês ela deixou o número dela para vocês acionarem e depois criarem, mas enfim, fica a critério de vocês se querem criar um grupo à parte, porque em dado momento vocês vão pagar muitas disciplinas com o pessoal do segundo período. Tá? Em dado momento vocês vão cursar aí com o pessoal do segundo período, mas fica a critério de vocês a melhor organização. Tá? Isso aí não é meu papel intervir nem influenciar, não, que é você a melhor forma de organização. Mas aí, pessoal, só para resumir a ópera, façam isso, tá? O livro aí, vejam qual é a grande discussão de vocês. E aí tem também leituras complementares, por exemplo, só para vocês terem ideia, estão vendo esse livro aqui, o primeiro livro da bibliografia complementar, da Cia Zambuja, Teoria Geral do Estado, que é da Editora Globo. Esse foi o livro que foi a bibliografia básica de quando eu estudei a disciplina de Teoria do Estado. Que lá na Católica a gente não chama de TGE, de Teoria Geral do Estado, nem de Ciência Política. Lá a disciplina se chama TPE, é Teoria Política do Estado. O que acaba sendo um engano, né? Porque a gente não estuda só a teoria política do Estado. A teoria política do Estado, ela é um elemento da teoria geral do Estado. A gente estuda tudo, né? A teoria social, a teoria jurídica, enfim. Mas foi o primeiro ano que a disciplina mudou de nome, foi exatamente em 2011, quando eu cheguei no curso. Esse livro aí foi o livro que o professor adotou como bibliografia básica. É um livro muito bom também, mas aí eu considero que existem trabalhos mais clássicos e melhores aí que podem ser seguidos por vocês. Vários outros aí, tá? Que podem ser levados em consideração também. Tem 2 autores aqui portugueses, o Paulo Otero, Instituições Políticas e Constitucionais, que é da editora Almedina, que é uma editora portuguesa muito conhecida aqui no Brasil, né? Tem esse outro autor aqui, ó, Canotilho também, que é um autor clássico lá de Portugal, da Universidade de Coimbra, vai também, enfim, tem uma série de livros aí, tá, pessoal? E tem um que não está aí na bibliografia, mas é um livro que eu gosto muito também, que é esse daqui, ó, um calhamaços, é um clássico. Eu usei muito esse livro na minha dissertação de mestrado, e provavelmente eu vou usá-lo bastante também agora na minha tese no doutorado, que é o livro do professor Carlos Blanco de Moraes, que é o Sistema Político, e aí ele dá uma aprofundada muito interessante, porque como ele é um autor português, e a configuração do Estado português é completamente diferente do Estado brasileiro, é muito interessante ler esse livro, porque ele lhe dá um conhecimento, e aí você consegue fazer algumas comparações, né? Identificar como é que é o sistema lá, em detrimento de como é o sistema brasileiro aqui. Por exemplo, eles têm adotado um sistema lá que tem sido chamado nem de sistema presidencialista, nem de sistema parlamentarista. É um sistema misto ou intermediário, que muita gente chama de semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo, e a gente vai tentar discutir isso ao longo da disciplina. Então, é um livro que eu gosto muito para minhas consultas, para os meus aprofundamentos. Eu não sei se valeria muito a pena vocês pegarem e comprarem esse livro, afinal de contas, acho que isso aqui poderia ser objeto de leitura de vocês quando vocês quiserem aprofundar determinado assunto, tá?
enfim. E tem outro livro que esse eu vou colocar lá no grupo, tá? Eu vou colocar lá no grupo para vocês, no Classroom, porque é um livro que ele é distribuído gratuitamente, é de um professor que eu gosto muito, que eu tenho lido bastante no doutorado, conheci inclusive ele recentemente, em alguns eventos do ano passado na Católica, que é o professor Luiz Fernandes Garbosa, é um professor lá da Universidade Federal do Mato Grosso, né? Ele escreveu esse livro em coautoria, com a professora Gesiela Iensui, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que é um livro chamado Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. É um livro também que eu acho muito arretado, assim, é uma leitura fácil, tranquila, que vai alcançar aí boa parte do conteúdo que a gente vai abordar, e eu acho que é um livro interessante também, tá? Deixa eu ver, Pedro está perguntando, professor, qual livro o senhor recomenda para a primeira leitura? Pedro, veio, honestamente, qualquer um desses 4 livros aí que eu acabei de indicar como bibliografia básica, tá? Se você for ler, se você fizer esse exercício e conseguir fazer a leitura dos primeiros capítulos, você vai ver que é muito parecido, né? Ele discutindo a finalidade do Estado, por que ele existe, quando ele surgiu e etc. E essa primeira aula, por exemplo, que a gente vai ter propriamente de conteúdo, vai abordar mais ou menos alguns aspectos conceituais, tá? Não tem nada muito profundo, é uma evolução do Estado e etc., que deve ser levado em consideração. Então, assim, não, honestamente, qualquer livro que você pegar de teoria do Estado, a primeira leitura acaba sendo muito parecida, tá? Depois essas abordagens que são um pouco diferentes, mas a primeira leitura aí eu acho que vale muito a pena, tá? Mas se fosse realmente para sugerir, faça o seguinte, pega o livro do Paulo Bonavides e dê uma lida aí no primeiro capítulo, que eu acho até que o livro do Paulo Bonavides e do Dalmo são os livros mais fáceis de vocês encontrarem aí na internet, e são livros também, de certa forma, até com um custo até mais acessível, tá? Obviamente que eu não vou ficar postando vários livros para vocês no Classroom, até por conta de questões de direitos autorais, né? Esse livro do professor Garbosa eu vou postar porque é um livro de distribuição gratuita, então a gente não tem problema com direitos autorais. Quando eu postar um ou outro, eu vou fazer questão de ressalvar. Pessoal, usem o livro no contexto da disciplina, para que não tenha problemas aqui, né, de direitos autorais, e eu não vou fomentar em vocês violações à legislação, né? Mas aí fica essa sugestão, sabe, Pedro? Acho que é uma questão aí que vocês têm que fazer esse exercício mesmo. Dêem uma olhada aí e vejam o que é mais acessível a vocês, tá? Então vejam, no final das contas, a gente tem todos esses desafios aqui ao longo da nossa disciplina, ok? Abordar exatamente organização, funcionamento, característica das instituições, e eu tenho certeza que quando a gente terminar o semestre, a cabeça de vocês vai estar assim. Na verdade, isso já vai acontecer no decorrer do semestre, né? Vocês vão começar a olhar noticiários, vocês vão começar a ouvir podcast, que essa é uma febre, né? Eu também sou viciado em podcast. Eu sempre gostei muito de rádio, não é? Por isso que às vezes eu estou em casa, a televisão está ligada, mas eu estou ouvindo. Eu não gosto de ficar assistindo, eu gosto de ouvir. Herdei isso do meu pai, que sempre foi muito ligado à rádio, etc. Eu gosto muito de podcast. Então, hoje em dia, você tem podcast jurídico, podcast do pessoal que discute notícias gerais, etc. Então, eu acho que essa disciplina ela vai fazer com que vocês passem a enxergar muita coisa que vocês têm em contato hoje de uma outra forma. Vocês vão começar, de repente, a compreender melhor o que está acontecendo no Brasil. Né? Vocês vão compreender, de certa forma, muita coisa, né? Que a gente vai discutir. E aí, um detalhezinho extremamente importante para a gente observar aqui, que é o seguinte: vejam, em muitos momentos, eu vou passar para vocês artigos que são leituras complementares ou de aprofundamento sobre determinado tema. Tá? E aí, o que é que a gente precisa observar? Além do livro, que vai ser uma leitura básica, uma primeira leitura, em muitos momentos vocês vão ter artigos aqui complementares para que vocês aprofundem determinadas discussões. Tá? Então, a gente não vai apenas se contentar apenas com esses livros que eu indiquei para vocês. A gente vai ter artigos aqui que vão precisar ser lidos para que haja determinada complementação de conteúdo. Tranquilo? Então, fiquem cientes aí de que a gente vai ter muitas releituras, tá?
Pessoal, eu vou só tirar aqui a projeção, porque tem algo aqui que a gente vai conversar agora que não precisa estar com essa projeção aí, tá? Que são questões relacionadas a métodos aqui, de administração de conteúdo e formas de avaliação também, tá? Então, deixa eu fechar aqui para a gente poder ter essa discussão com um pouco mais de detalhes. Olhem só. Mais outra observação aqui que eu quero fazer com vocês. Eu, principalmente, tenho essa característica. Podem ter professores que não levam isso em consideração. Mas olha só, nos últimos anos, tem se falado muito no processo ensino-aprendizagem no Brasil de duas coisas, principalmente, né? Que é uma geral, que é a ideia de metodologias ativas nesse processo de ensino-aprendizagem. O que são essas metodologias ativas aqui? Né? É uma espécie de superação daquele paradigma do professor simplesmente chegar na sala de aula, encher vocês de conteúdo, vocês anotarem no caderno, depois irem lá, né, realizarem uma prova, termina o semestre e está tudo certo. O que são essas metodologias ativas a partir dessa ideia de superação dessa lógica de simplesmente professor ministrar conteúdo, vocês estudarem, está tudo certo. Metodologias ativas são técnicas, né, de ensino-aprendizagem que vocês funcionam como agentes, né, ativos nesse processo de ensino-aprendizagem. Como é que isso funciona? Eu gosto muito de fazer isso. Quando a gente tem muitas leituras complementares, eu sempre disponibilizo, né, vocês vão ver que eu vou fazer algum convite aqui, eu vou lançar desafios para que o aluno tenha a oportunidade de 20 ou 30 minutos da aula, obviamente não vai ser a aula toda, mas um período ali, 20 a 30 minutos, para que o aluno possa explicar ou discutir determinado ponto, né, a partir de um capítulo de um livro, a partir de um artigo, né, que é passado, né, e nisso vocês são muito importantes também, porque, olhem, eu tenho 10 anos de leituras à frente de vocês na área jurídica, somente isso, 10 anos, mas eu não sei de tudo, e nunca vou saber de tudo. O que significa dizer o seguinte, que vocês vão trazer informações aqui que eu não tenho conhecimento, né? E isso acaba fazendo com que haja o quê? Acréscimo. Porque aqui, para mim, né, veja que situação, sou eu para ministrar o conteúdo, é uma cabeça pensando apenas para ministrar conteúdo para 20, 25 pessoas. Mas vocês são 20, 25 pessoas, cada um autonomamente fazendo uma pesquisa, e certamente vocês vão encontrar alguma coisa que eu não sei, ou que eu, eventualmente, não ministrei aqui na disciplina. Então, a leitura, pessoal, olha, eu li tal artigo que fala sobre isso, fala sobre aquilo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, como vocês são muito conectados, né? Essas gerações mais atuais são muito conectadas, sempre aparece alguém dizendo assim, professor, eu li tal matéria, né, falando sobre isso, falando sobre aquilo. Embora eu tenha assinatura de 4 jornais, obviamente que eu não consigo ler tudo. Aí chega alguém e diz, professor, eu li tal matéria que dizia isso, dizia aquilo outro, eu vou saber? Obviamente que não. Então, a gente tem a oportunidade aqui de inseri-los dentro desse contexto, de vocês também serem pessoas ou serem alunos e alunas responsáveis por essa formação e por essa troca de ideias que a gente vai ter aqui, né? Nesse ambiente que é plural, nesse ambiente que é democrático. Vocês podem ter a opinião que quiserem, eu não tenho restrição alguma sobre nenhum tipo de opinião. Óbvio que ninguém vai praticar crime na minha aula, né? Que eu sou o primeiro a reprimir isso daí. Mas opiniões, por mais que sejam daquelas opiniões impopulares, por exemplo, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, na minha sala não tem problema nenhum de ser externada. É óbvio que tudo dentro de uma lógica de respeito, né? De uma lógica, obviamente, de se levar em consideração o ambiente harmônico, plural e democrático, tá? Nem todo mundo aqui é obrigado a concordar, vocês não são obrigados a concordarem comigo, eu não sou obrigado a concordar com vocês, eu não sou obrigado a concordar com opinião institucional, com opinião de colegas, mas a gente vive dentro de um ambiente plural, de respeito democrático, que precisa ser levado em consideração na formação de vocês. Absolutamente ninguém vai ser silenciado na minha aula, né, por mais impopular que seja a opinião, mas reitero que não haja prática de crimes, né, nenhum discurso de ódio, nada relacionado aí a atentar-se contra a dignidade de outras pessoas. Mas qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questionamento deve ser levado em consideração
não existe pergunta burra, não existe pergunta idiota, não existe vergonha para, né, se compreender melhor determinado tópico, ok? Então, eu quero que vocês, né, levem em consideração isso e se sintam na minha disciplina absolutamente à vontade para questionarem, fazerem aí os acréscimos que julgarem necessários, tá? Não pensem que vocês, eu estou chegando agora, eu não sei de nada, sabe? Sim. Vocês estão lendo, vocês estão antenados, vocês estão empolgados, né, com o início do curso, e isso traz, né, o interesse de vocês de desenvolverem pesquisas, desenvolverem aí leituras que vão, de alguma forma, acrescentar na nossa disciplina, tá? Eu, de fato, sou muito inquieto no sentido de estou o tempo todo lendo, estou o tempo todo estudando, estou o tempo todo querendo acrescentar alguma coisa, atualizar, e tentar trazer para vocês um melhor entendimento sobre o conteúdo. Não vou conseguir alcançar tudo, e vocês serão peças importantes desse processo, tá? Então, esse é um primeiro ponto, vocês participarem das aulas, inclusive tendo a oportunidade de trabalhar a oratória, tenham medo de falar em público, etc. Outro ponto que eu gosto de fazer muito, eu sempre incluo nas minhas avaliações arguições orais. A gente faz aí, né, questionamento, geralmente as arguições orais eu faço uma aula antes da prova, né, depois que sai o calendário vocês vão saber o dia de prova, e aí a gente trabalha aqui com todo o tema que foi trabalhado naquele momento da disciplina, e o aluno tem a oportunidade de sortear, né, ele não vai escolher um tema, ele vai sortear, e o tema que sair a gente vai discutir, a gente vai conversar, veja, geralmente as avaliações orais do professor, o aluno não faz a escolha de uma pergunta, ele escolhe um tema, quem vai perguntar sou eu, a partir do que aquele momento vai pedir ali de questionamento, né? Isso faz parte de quê? Isso faz parte, né, de metodologias ativas que colocam vocês como protagonistas. A instituição, por exemplo, na sede, tem uma sala de aula lá, que é chamada sala de aula invertida, né? Que é uma sala exatamente configuração diferente daquela que naturalmente a gente tem, né? De um púlpito ou de um palanque, em que o professor fica, e fica lá os alunos sentados como se fosse um auditório, uma plateia. Sala invertida tem toda uma outra configuração, né? Mas infelizmente a gente está impossibilitado de utilizá-la. Em algum momento vocês vão fazer isso no curso de vocês, que com fé em Deus essa pandemia vai ser superada e a gente vai conseguir voltar às nossas atividades presenciais. Mas assim, vocês serão protagonistas nesse processo de ensino-aprendizagem, tá? Então já se preparem aí que isso vai acontecer. Outro ponto também que eu acho que é interessante, a gente fala aqui de avaliações. Olhem só, a instituição é muito, como é que eu posso dizer? Acho que a palavra correta não é intransigente, mas ela é muito nos aspectos relacionados à avaliação. Então, há uma data, um calendário acadêmico, uma data específica no horário da aula, tanto primeira quanto segunda chamada, em que a gente publiciza lá um formulário no Google Classroom, vocês vão acessar pelo e-mail institucional, vão fazer a prova lá naquele momento ali da aula, e a gente vai fazer ali a correção e obviamente, a atribuição de notas. Então, há sempre um padrão que é divulgado. Eu não quero falar desse padrão agora, porque a gente teve recentemente uma mudança na coordenação do curso, a gente teve uma mudança em algumas diretrizes do MEC para determinadas disciplinas. Então, essa disciplina, por exemplo, ela sofreu uma outra mudança no que diz respeito a atividades exatamente de metodologias ativas. Então, eu não sei ainda o que é que vem por aí, mas muito provavelmente deve ser mantido aí o padrão. Quando isso for publicizado, a gente vai ter a oportunidade, obviamente, de discutir, sem nenhum problema, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso daí, que todas as informações vocês terão conhecimento, vocês terão acesso para que a gente consiga levar contento aí a esse processo de avaliação, tá? Mas geralmente a gente vai incrementar essas dinâmicas aí de avaliação e de arguições, tá? Não me peçam ao longo do semestre, a não ser que haja uma determinação institucional oficial, o professor tem que fazer trabalho, eu não gosto disso, não tenho experiências positivas com atribuir, passar trabalho para aluno, não estou dizendo que vocês irão fazer isso, ou que tem gente mau caráter aqui, mas você passa um trabalho, quando você vai ver a cópia de internet, né? Então, isso dá uma raiva, vontade de pegar assim, ó, rasgar, picar o trabalho todinho e jogar fora.
por conta de uma série de fatores. Então, eu não gosto disso porque eu acho que isso, de certa forma, dependendo do período, dependendo do contexto, é uma metodologia que você vai perder tempo. Tanto eu vou perder tempo fazendo a correção e vocês vão perder tempo elaborando o trabalho, né? Porque vocês não vão estudar contento, não vão ter digamos assim, não vão ter a habilidade necessária para fazer um trabalho, não é? Acadêmico, com normas da BNT, essas todas. Então, eu prefiro lançar a mão de outras metodologias ativas, como arguições orais, como a possibilidade das apresentações, né, das discussões em loco aí sobre determinados assuntos, tá? Então, não me peço, eu só passo trabalho valendo ponto. O ponto que vocês vão obter são das arguições já naturais da disciplina e das avaliações oficiais que a instituição nos obriga a fazer. Qualquer coisa além disso, a gente vai ter posicionamento oficial e eu costumo dizer que jogo com regulamento embaixo do braço. Aquilo que a instituição me deixa fazer, eu vou fazer. Então eu estico a corda até onde der. Quando eu cheguei aqui na ESO, o pessoal nunca tinha tido avaliação oral, pelo menos nos tempos modernos, né? A instituição é muito antiga, é muito tradicional, já tem aí mais de 50 anos, mas nos tempos modernos nenhum professor fazia isso. Quando eu cheguei, eles vão implementar a avaliação oral, o pessoal reclamando, não sei o que, pode, não pode, pode. Onde a instituição me deixa aí, eu vou esticar a corda até onde der, mas costumo jogar com o regulamento embaixo do braço. O que a instituição permite, ótimo. O que ela não permite, eu não vou me aventurar em fazer. Afinal de contas, a gente está aqui, né, cumprindo diretrizes oficiais. Não só vocês, enquanto alunos, né, que custeiam seus pais, ou vocês mesmos que pagam o curso, ou aqueles que obtêm aí de alguma forma, através das ações afirmativas, né, através de bolsas ou de créditos, enfim. Então, vocês têm um custo para os estudos e a instituição, né, nos remunera exatamente para que a gente siga os protocolos que são feitos pela instituição. Se a instituição chegasse assim e dissesse, eu faço o que você quiser na disciplina, aí ia ser bem diferente, né? Aí eu tenho opiniões distintas, modo de conduzir disciplina, de ministrar conteúdo, de fazer avaliações, aí eu implementaria o que eu achava que era correto. Mas eu estou dentro de uma instituição, a gente está na iniciativa privada, eu preciso cumprir protocolos, e por isso que eu jogo com o regulamento embaixo do braço. Então, aquilo que a instituição determinar, a gente vai cumprir. Tá? E aquilo que a instituição deixa a meu critério e eu considero que é razoável fazer, como, por exemplo, essa questão que eu já disse para vocês de gravar e de disponibilizar o conteúdo, eu vou fazer. Tá? Então, não se preocupem, não tenham medo de absolutamente nada. Tranquilo? Pessoal, pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo jóia aí? Tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo em silêncio. Ninguém vai dizer aí no chat, tá bom, pessoal, beleza? Vocês estão com medo de escrever? Joia. Vejam, eu quero conversar com vocês agora, tá? Eu vou até deixar de gravar aqui, certo? Aliás, eu vou até suspender a gravação, ok? Deixa eu interromper a gravação aqui. Até para depois